Gente, eu gostaria de comentar a respeito desse gravíssimo acidente que aconteceu aqui em Guarapuava, gente. Aquela moça lá que caiu do prédio lá. Gostaria de dizer o seguinte, que isso aqui dizem que é fatalidade. Eu acho que não. Existe um culpado que eu quero dar o nome dessa pessoa culpada, gente. Este moço que eu não conhecia, fiquei conhecendo depois do acidente, mas tive informação que é de boa família, é um moço formado em faculdade, professor de universidade, amava sua esposa, tanto é que foi fazer doutorado na Alemanha, a levou junto. Conversei com alguns alunos lá do Pinhão, que foram alunos deles, que é um excelente professor, e no entanto aconteceu essa tragédia. Essa moça, advogada, brilhante, eu também não lembro de tê-la conhecido pessoalmente, mas o pai dela eu conheci desde criança, gente. Porque o avô dela, que é o Vladimir Spitz, que aliás eu quero aproveitar e mandar aqui meus sentimentos sobre o Vladimir, porque o avô sofre dobrado, gente. Sofre pelo neto que perdeu e sofre pelo filho, gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Essa moça tenha caído, tenha sido empurrada, não importa. O crime é o mesmo. Esse crime teve uma repercussão mundial. E eu vou dizer quem é o culpado, gente. Para isso quero que vocês entendam, vou fazer um parênteses aqui. Dizer que eu fui aluno, com muita honra, de um dos maiores matemáticos do mundo. Se não é o maior matemático, pelo menos é o maior em geometria descritiva. Chama-se ele Augusto Reis Príncipe Júnior, mais conhecido como Coronel Príncipe. Eu fui aluno dele no 2º grau. Ele era comandante da 2ª DL, Ponta Grossa. Como a matemática era com ele era difícil passar naquele tempo, não tinha esse negócio de empurrar todo mundo. Ou você aprendia ou você não passava. Como ele reprovava muito aluno, os alunos reprovavam muito em matemática, ele levava a sério, ele passou a dar aula de desenho, gente. Só que o desenho com ele era mais difícil que matemática, gente. Eu tenho a honra de ter sido, segundo ele, o único aluno que só tirava 10 em desenho. Só não virei engenheiro, porque na época, gente, ninguém mandava o engenheiro construir casa, eram os construtores lá que faziam, o engenheiro só servia para fazer ponte, para fazer prédio, para fazer outras coisas, entenderam? Então não tinha lugar para engenheiro, aliás havia uma proposta de ficar 5 anos sem engenheiro. Mas o Coronel Príncipe, eu gostaria de dizer que uma prova de quem é ele é só quem faz engenharia, com E maiúsculo, gente. Faculdade de Engenharia sabe que quase que todos os livros, não só no Brasil, como do mundo inteiro, são da autoria dele, Coronel Príncipe, principalmente de geometria descritiva. Então, vários livros, era realmente uma autoridade, um cara que era uma criança, apesar de ter sido um comandante do exército, dentro da sala de aula era uma criança. Em uma ocasião entrou uma senhora lá, muito bonita, muito preparada, a gente até que era aluno, eu tinha 15, 16 anos, até nós ficamos meio assim, será que pela intimidade dela com ele, que ela entrou e disse, Coronel Príncipe, por favor, meu filho vai ser advogado, não tem nada a ver com matemática, ele odeia matemática, não quer saber dessa matéria, nunca vai precisar disso, e ele vai reprovar, porque o senhor vai perder um ano, tenho certeza que ele vai ser um brilhante advogado, e o senhor vai acabar reprovando ele. Daí ele disse, senhora, sente na minha cadeira aqui que eu quero conversar com você. Se para construir um prédio, um edifício, uma ponte, precisa tanto cálculo, tanto diedro, a gente tem que virar aqueles prédios de ponta cabeça, para cima, para baixo, etc. Precisa tanto cálculo, tanta proposição para construir um ser inanimado, gente. Imagine a senhora, então, para construir o ser humano, gente. Então a matemática é fundamental. Se alguém vai ser psicólogo, vai ser advogado, vai ser professor de história, em qualquer ciências morais, gente, jamais será se não entender a matemática, porque a matemática é a primeira de todas as ciências, é a mais simples, é a que nos ensina a pensar, que nos ensina o raciocínio, até onde eu posso dar um passo, esse passo vai ser bom, vai ser ruim para a esquerda ou para a direita, se eu me jogar deste prédio, isso vai fazer bem, vai fazer mal para mim. Quer dizer, as pessoas têm que avaliar, a matemática é fundamental, gente. Então o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, gente, não só o Coronel Príncipe, mas a nossa bandeira brasileira, gente. Um dos maiores sociólogos do mundo, que se chama Augusto Comte, francês, ele também pregava isso. Matemática, física, química, ciências exatas é para cientista. Até ele dizia para aluno. Ciências morais é aquela que defende o homem. Mas ele mesmo chegou à seguinte conclusão. Ninguém vai ser sociólogo se não entender matemática. Ele classifica a matemática como a primeira ciência, a mais simples de todas. Não confunda uma coisa que por ser muito fácil cresceu demais, com uma que ser muito difícil não cresceu nada. Então ele dizia, primeiro, matemática é a única coisa que você aprende sozinho, que você precisa, ela é básico, ninguém entende nada se não for a matemática.
Ele mesmo chegou a essa conclusão e colocou na bandeira brasileira, a gente, a pedido do Marechal Deodoro, primeiro a ordem para depois o progresso, gente. Graças a isso está na bandeira brasileira, gente. Então, o culpado, as nossas escolas estão uma falência, gente. Ciências exatas, matemática, ninguém estuda mais. Os alunos passam por conselho de classe, são empurrados. Aliás, é proibido reprovar no Brasil, gente. E, aliás, eu quero chamar a atenção que está se multiplicando de faculdades no Brasil, gente. Faculdade de engenharia, faculdade de medicina, faculdade disso, faculdade daquilo, faculdade de distância, faculdade de perto. Gente, isto virou um ganha-pão, uma vergonha, gente. Milhões se pagam para fazer uma faculdade, gente. É preciso que a educação, é preciso que, aliás, no município é que nós temos que começar a educação. A nossa educação está falida. Esse caso que aconteceu em Guarapuava, ou milhares de casos, talvez até pior do que esse que acontece, é por falta de pensamento, falta de matemática, falta de conhecer a quantidade, gente. Nós precisamos de ensino de qualidade, gente. Eu lembro que meu pai dizia, meu pai tinha apenas a 5ª série, dizia, mas ninguém saía da 5ª série sem aprender as 4 operações, gente. Precisamos parar para pensar. Meu muito obrigado.